Os médicos objetaram violentamente. Comícios gigantes de médicos foram realizados em Manchester e no Queen's Hall, em Londres, onde eles cantavam Rule Britannia. Os médicos diziam que o paciente seria obrigado, contra sua vontade, a consultar o médico escolhido pelo governo, o que era contra a ética. Além disso, ia arruinar as clínicas particulares. Corria o rumor de que médicos trapaceiros da Escócia estavam se mudando para a Inglaterra. Levas de estrangeiros doentes estariam atravessando o canal para o tratamento de graça à custa do contribuinte britânico. Os pacientes que constavam das listas do governo estavam morrendo, porque os médicos sobrecarregados de trabalho não podiam atendê-los e, além disso, as salas de espera não tinham nenhum aquecimento. A confusão toda serviu para projetar os médicos nos comitês de controle e aumentar seus honorários. Como a maioria dos alvoroços britânicos, esse também se acalmou. Os médicos lamberam suas feridas e as duquesas seus selos, concluiu a S. Turner. O Ministério da Saúde, fundado em 1919, era um amontoado burocrático de governo local e comércio de seguro de saúde, que minimizou sua ineficiência criando conselho consultivo para planejar a melhoria da saúde da nação. O Major-General Dawson, da Academia Real de Medicina e Cirurgia, havia feito várias conferências sobre o assunto, e quando deu baixa foi eleito presidente. Logo tornou-se Lord Dawson e mais tarde matou o rei. Ele também achava que Hitler era um cara legal e que os desempregados deviam ser submetidos compulsoriamente a tratamento de choque. O relatório de Dawson, de 1920, descrevia as linhas básicas de um serviço de saúde que abrangia de professores a farmacêuticos. Seriam criados centros primários de saúde, com leitos para os clínicos gerais tratarem seus pacientes e centros secundários de saúde para os pacientes que não melhoravam. Pacientes com doenças infecciosas ou mentais seriam isolados, e todos deviam ter uma ficha médica detalhada. Os médicos iam dirigir o show como soldados e marinheiros dirigiam o exército e a marinha. A prática de pôr os qualificados sob controle dos não qualificados precisa acabar. Era um dos modos de ver o serviço civil. O gráfico do Plano Dawson foi riscado com lápis políticos de várias cores. Neville Chamberlain tornou-se ministro de Saúde em 1924 e, em 4 anos, conseguiu a aprovação do parlamento para 21 projetos de lei de reformas do plano e aboliu os dispendiosos quadros de guardiães locais que aplicavam as leis dos pobres, misturando-os confusamente com as leis que regiam a medicina. Na Segunda Guerra Mundial, com o espírito admirável que começou a planejar o dia D, em Dunkerque, a saúde permanente e a felicidade do povo britânico foram estudadas intensivamente. O relatório Beveridge de 1942 postulava um Serviço Nacional de Saúde. O relatório refletia uma retificação bastante atrasada da injustiça social há tanto tempo suportada pelos britânicos, como um reconhecimento tardio da crença arraigada de que todas as coisas desagradáveis da vida, doença, educação, desemprego, pensões, água da torneira, estradas, lixeiros, trens, museus, policiais, funerais, deviam ser pagas por outra pessoa qualquer. O fato de que essa pessoa, no fim, era sempre ele, jamais passou pela mente do povo. A profunda e contínua preocupação com a saúde da nação foi usada pelos trabalhistas para vencer as eleições de 1945, e outro galês chegou com outro plano de saúde. Os médicos objetaram violentamente. Naib Bevan arranjou tudo com Charles Sacarolhas e Charles Hill, secretário da Associação Britânica de Medicina,
famoso também como doutor do rádio, de rica fraseologia, como pequenos trabalhadores de casacos negros, quando queria dizer os chatos. Nye Bevan percebeu que o caminho para a medicina para todos, independente do preço, era tapar com ouro as bocas dos médicos. 2 fósseis de 1948 estão tão vivos e suculentos hoje quanto stables recém-abertos. O número mágico, 9/11, nos contratos dos médicos significa que 9 dos 11 meio-dias de cada semana de trabalho, no tempo de Nye Bevan, todo mundo trabalhava nas manhãs de sábado. Se dá para acreditar. Você trabalhará por um salário para o Serviço Nacional de Saúde, mas pode ter uma clínica particular nos restantes 2/11, que incluem domingo, o fim do dia, o nascer do dia e as altas horas da noite, se tiver forças suficientes e se for suficientemente ambicioso. A outra mordaça de ouro de Nye era um prêmio ao mérito, dado secretamente por seus colegas médicos e acrescentando ao seu salário e à sua pensão. Qualquer companhia da cidade que premiasse seus diretores com a mesma discreta generosidade teria de enfrentar uma turbulenta reunião anual dos acionistas, seguida pela chegada do Esquadrão contra a Fraude. O Serviço Nacional de Saúde foi inaugurado na segunda-feira, 5 de julho de 1948, com a Banda dos Mineiros tocando de madrugada o Happy Morn. Já funcionava eficientemente há 9 anos. Em 3 de setembro e 3 de novembro de 1939, o governo britânico previa 600.000 mortos e 1.200.000 feridos em ataques aéreos. O Ministério da Saúde precisava de 3 milhões de leitos hospitalares imediatamente. O número total de baixas na guerra foi de 60.000 mortos e 235.000 feridos, embora, até a diminuição da Blitz em 1941, tenham morrido mais civis do que militares na Grã-Bretanha. Assim, o governo inaugurou o Serviço Médico de Emergência, tendo o ministro da Saúde como ditador e pagador. O Serviço Médico de Emergência, na realidade, era dono de todos os hospitais britânicos e acrescentou aos que corriam perigo de serem bombardeados enfermarias pré-fabricadas e teatros operatórios que se estendiam pelos Campos Verdes, enquanto centros especiais eram criados para cirurgia do tórax, do cérebro, dos membros e cirurgia plástica. O serviço de transfusão de sangue foi nacionalizado, o serviço de patologia racionalizado e os asilos vitorianos transformados em movimentados hospitais e escolas. Os canadenses, depois dos Yankees, ergueram seus hospitais sofisticados que ficariam para socorrer seus anfitriões. A única diferença fundamental entre o Serviço Médico de Emergência e o Serviço Nacional de Saúde foi a abolição do sistema de Lloyd George de painéis determinados para os clínicos gerais, assim como a diferença fundamental entre o estado de guerra e o bem-estar foi a bem-vinda ausência das ambas.